Olá, tudo bem? Como anda a sua fé? Onde você tem depositado sua fé? Em bens materiais, pessoas, nas tuas capacidades ou em Jesus Cristo? A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver uma vida com Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades da vida e assim também equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando nós lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso ser. E quando a nossa fé aumenta, conseguimos ver muito mais além do que é natural, vemos o sobrenatural de Deus em ação. Eu sou Benito Conflans, pastor luterano, e te convido a se inscrever assim no meu canal e juntos refletirmos sobre temas bíblicos e teológicos. Alguns textos bíblicos são importantíssimos quando falamos da fé. Por exemplo, Romanos 1,17, texto clássico aí da Reforma. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Consequentemente, a fé ela vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a pregação da palavra de Cristo Jesus. Quando se fala em fé, muitas vezes a primeira coisa que muitas pessoas lembram ou associam a quem tem muita fé é a lei. E a lei, ela se resume aos mandamentos. E aí talvez eu lhe pergunto assim, você conhece alguém que consegue cumprir todos os mandamentos de Deus? Não? Nem eu. E sabe por que não? Porque não existe ninguém capaz de fazer isso. Ora, então para que então serve a lei? Para que foram instituídas tantas leis? Eu entendo que a lei de Deus existe com uma tripla finalidade. A primeira é apontar para a santidade do Senhor. A segunda é deixar claro que o ser humano é pecador, isto é, que não tem condições de agradar a Deus. E a terceira, levar as pessoas a buscarem ajuda em Cristo. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei ou pelo cumprimento da lei. Mas como também diz em Gálatas, o justo, a pessoa justa, ela vive pela fé. Nossa relação com a lei de Deus, ela deve evitar os extremos na vida. De um lado, embora sabendo que não seremos capazes de cumpri-la assim integralmente, não devemos desprezá-la, porque abandonar a lei nos levará à levianidade. De outro lado, não podemos viver escravos da lei. Isso pode levar à loucura, ao legalismo e até mesmo às heresias. Portanto, obediência ou fé? Na verdade, uma não exclui a outra, pelo contrário, elas se ajudam. Na medida em que me esforço para obedecer, eu mantenho pela fé a certeza de que o Senhor Deus permanece fiel mesmo diante da minha infidelidade. É preciso assim reconhecer a nossa fraqueza e pedir a intervenção diária do Senhor na nossa vida. Obediência é uma resposta ao amor de Deus. Não obedecemos para sermos amados, obedecemos porque Ele nos amou primeiro. Jesus disse que se amássemos, guardaríamos os seus mandamentos. Assim, o termo obediência, ele assusta muita gente. Parece uma palavra fora de moda, mas o querer obedecer, ele é inerente a todos que andam pela fé. Cremos assim na palavra, cremos que Deus nos ama e que os seus mandamentos são para o nosso bem. Por isso nós obedecemos. Assim,
acho que é importante, peçamos ao Senhor que nos ajude nas nossas fraquezas, reconhecendo que nós somos pecadores sim, e que nós necessitamos do seu perdão, da sua ajuda na caminhada da vida. Afinal, quem crê deseja ser um filho obediente e sincero no cumprimento da sua palavra. O fato é que a verdadeira fé nos leva à obediência. O que tu acha sobre tudo isso? Pense nisso. Um abraço.